Marcos capítulo 16. Glória a Deus. Vamos lá. Quem achou aqui, quem está aqui ligado comigo, diga amém. Diga Tadel. Diga eu e a minha célula no Tadel. Fala, olha para o lado, cadê a tua célula? Podia vir de barco hoje, né? Remando, chuva. Não há problema. As crianças, pô, tem mais criança do que adulto hoje. Quem trouxe crente para fazer fio, uma benção, né, não, irmão? Olha lá. Tem mais criança que é isso? Crescer e multiplicai-vos. Quem? Dia no divino é o... Meu Deus do céu. Marcos 16, verso 14 em diante, a leitura do texto, verso 14 em diante, a leitura do texto diz assim: por último então apareceu aos 11. Então Jesus apareceu para os 11 o que? Discípulos. Estando eles reclinando à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haverem dado crédito aos que tinham visto já ressurgido. Jesus chega para os seus discípulos e fala: ô bando de incrédulo, o povo já me viu e vocês não acreditam. Minha linguagem dessa Bíblia. Aí diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos passando, até o 20. Quem crer e for batizado será salvo. Tem alguém que não é batizado aqui ainda nas águas? Tem alguém que não é ainda? Olha aí, então leia vocês que não são batizados. Quem crer e for batizado, senhor Ineu, o que está escrito ali? Será o quê? E quem não crer será o quê? Está no sal, senhor Ineu. Vamos lá. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome o quê? Falarão novas línguas. 18 agora, olha lá. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ora, o Senhor, depois de ter lhe falado, foi recebido aos céus e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, os 11, porque Judas já tinha se enforcado, morto, espinhadeiro, morreu, já tinha ido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor Jesus, que tinha subido, mas o Espírito estava com ele, e confirmando a palavra com sinais que os acompanhavam. Diga graças a Deus. Bom, querido, a missão de Jesus na cruz do Calvário é nos resgatar e nos colocar novamente no plano de Deus, amém? No ministério terreno de Jesus, né, Jesus ele congregou, ou ele convocou homens, mulheres, e ele acreditava, Jesus acreditava, né, que aqueles homens poderiam ser transformados, diga amém, que aquelas mulheres poderiam ser transformadas. Em todo o ministério de Jesus aqui na terra, certo? Jesus, o que ele fazia com os discípulos? Ele dava exemplo. Repita comigo: eu, como um bom discipulador, tenho que dar exemplo. Jesus dava exemplo para os seus discípulos, amém, gente? O exemplo de Jesus era o ensinamento dele, era a cartilha de Jesus, era o livro de Jesus. Ele não tinha uma apostila e ia na sala. Jesus ensinava no dia a dia. Vocês querem orar? Me vê orando. Quem está entendendo? Esse era o modelo de Jesus. Não ficava falando muito MDA, 1 hora por semana. Era mais na prática o negócio. Porque tem gente que a gente fala, não muda, né? Vamos tocar o barco, vamos embora. E Jesus, né? Ele, quando ele parte, antes da partida, ele forma pessoas. Ele forma discípulos. E a primeira geração dos discípulos de Jesus,
que haveriam de levar o reino de Deus aos corações das pessoas do mundo. Jesus chega e fala: olha, esses 11 camarada, brother, gente boa, naipe de primeira, vocês vão, esses 11, ensinar toda a humanidade a pregar o evangelho, a viver uma, fica aqui comigo, Marcinho, a viver uma vida top. Aqueles homens eram igual o Marcinho, igual eu, igual o seu discípulo, difícil de lidar. Pedro queria arrancar a orelha, o primeiro que passava ele queria arrancar a orelha. E aí Jesus falou: olha, eu vou ter que formar esses caras, eu não posso de forma alguma desistir deles, diga amém. E aí Jesus, ele deu exemplo, diga, Jesus deu exemplo. Por que acontece hoje? Olhe para mim essa galera de cá, olha só esses daqui, vocês não precisam nem olhar. Sabe o que aconteceu com Jesus? Ele deu exemplo, ele foi orar. E quando os caras iam com ele, ainda dormia no caminho, não dava conta. Sabe o que Jesus fazia? Abraçava as pessoas e amava as pessoas, ele dava exemplo. Sabe o que Jesus fazia? Curava as pessoas que estavam enfermas, o exemplo de Jesus. Chega de falácia, dá exemplo. Você já falou demais. Vamos lá. E aí ele pega aquela galera e fala: o que eu fiz com vocês, vocês vão fazer com todo mundo. Vai. E eu fui. Jesus, né? Eu fui, vocês vão. Vai. O que eu fiz com vocês, façam com os outros. Isso é discipulado. Alguma dúvida até então? Posso prosseguir? Está bem entendido? Está ou não está bem entendido? Então vamos lá. E aí ele pega aquela geração de 11 homens para formar outros homens. Muito simples de entender o evangelho. Certo? No capítulo 6 de Marcos, no verso 7, certo? No verso 4 e 5, 6, 4 e 5, Marcos 6, 4 e 5, Jesus, na cidade dele, olha só, ele vai para a cidade dele, aonde ele foi criado, e quando ele foi criado naquela cidade, ele começou também a querer fazer milagres. E ele não foi bem recebido, porque os caras conheciam Jesus de jogar bola quando era criança, de empinar pipa, de trocar um papo. E aí Jesus chega lá, depois de 30 anos, quando começa o ministério, as pessoas não dão muito crédito para Jesus. Aí Jesus fala isso aqui, ó. Então Jesus lhe dizia: um profeta não fica sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Aí vem aquele ditado do mundo, que profeta de casa ou, né, não faz o quê? Milagre. Daí tiraram esse adágio popular desse versículo. Ok, gente? E não podia fazer aí nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam em Jesus. Aí o que ele fez? Eu vou sair de cena. Olha só, preste atenção o que é formar discípulo. Ele sai de cena, na cidade que ele crescera, ele não era muito bem recebido. Aí no versículo 7, o que acontece? 7, chamou a si, aí Judas não tinha morto ainda, estava na galera, chamou os 12 e falou: eu vou enviar vocês, e eu vou dar poder sobre vocês para expulsar, porque na minha terra, lá no meio da minha família, lá na minha casa, quando eu falo, o povo não ouve, mas eu vou chamar os meus discípulos, que vai ficar pertinho de mim, e eu vou enviar vocês, e eu vou dar poder para vocês, para fazer cura, sinais. Aí na célula, que não faz cadeira do milagre, está perdendo tempo. Aí vem a resposta no verso 31 e 32, olha o que acontece. E ao que ele lhes disse: vinde vós à parte para um lugar deserto. E ele fala para os discípulos, porque ele começa então, certo? Ele envia os discípulos, ele afirma,
E ele começa, um lugar deserto, descansar um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinham tempo nem para comer. Quando Jesus foi, quase ninguém acreditou, mas quando ele envia os discípulos, veio uma multidão, que os discípulos não podiam nem comer. Forma discípulo, irmão. Você vai alcançar lugares que você nunca vai chegar. Isso que é Bíblia, irmão. Forma discípulo. Olha o verso seguinte, 32. Retirando-se, pois, no barco para um lugar deserto à parte. Ele sai. Então, quando os discípulos começaram a fazer aquilo, uma multidão de pessoas começaram a seguir Jesus. Ok? Só que aí Jesus, ele faz uma coisa importante. Ele fica a sós com os seus discípulos. Ele começa então um tratamento a sós. Duas coisas aprendemos nessa passagem. Trabalhar com células, pequenos grupos, é fundamental para gerar discípulos. Numa multidão ninguém gera discípulo. Fala para o teu irmão, em multidão ninguém gera discípulo. Num pequeno grupo a gente gera discípulo. Outra coisa que eu aprendo. O método da imitação facilita o aprendizado. O seu discípulo só vai fazer se ele colocar a planta do pé quando você tirar a planta do pé. Ele é teu discípulo, mas nem no Tadel ele vem com você, moço. Ele é teu discípulo, mas na vigília ele não vem com você, moço. Ele é teu discípulo para receber a oração para você, mas ele não caminha com você na hora de pegar no chifre do boi para derrubar o boi e matar o boi para comer a carne. Ele vem só na carne assada. Embora Jesus se dedique a um pequeno grupo de 11 pessoas, 12, mas depois 11, esses homens especiais, ele não abandona a multidão, ele não abandona a multidão, ele não negligencia a multidão, ele fica com esses 12, por quê? É no grupo pequeno, olhe para mim, é no grupo pequeno que forma discípulos. Jesus não formou discípulos na multidão. A multidão, ele usava milagres para ganhar o povo. No grupo pequeno, ele formava discípulos. Alguém está entendendo? Então, quais eram os métodos no grupo pequeno, na célula, que Jesus usava? Preste atenção, anota, irmão. Anota, porque você vai aplicar essa semana lá na tua célula, no teu discipulado. Qual era o método que Jesus aplicava na formação de discípulos? Quais eram as características, os pormenores, os segredos? Primeiro, seleção, escolha. Lucas 6,13. Escolha, seleção. Jesus selecionou pessoas comuns e transformou eles em discípulos. Depois do amanhecer, ele passa a noite inteira orando ao Pai. Ele desce do monte, amanhece, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Escolha, escolher. Não é o discípulo que escolhe o discipulador, é o discipulador que escolhe o discípulo. Eu queria que o fulano me discipulasse. Fala para o teu irmão, oh, você quer ir contra a Bíblia? O método está aqui, ué. Não, vamos lá, quem é que escolheu os discípulos? Os 12 estavam assim, ó, não é, vem cá vocês dois, vem cá, joelho aqui comigo, vamos orar, já que você, vamos orar, vocês não oram? Vamos orar, mostrar para vocês o que é um cabra de oração agora. Vai lá, vai lá, meu Deus, ora aí, fala assim, meu Deus, envia um discipulador, nós queremos Jesus Cristo, só pode Ele, outro não dá, oh meu Deus, não foi ao contrário,
Foi ao contrário. Jesus orou, desce e escolhe. O problema é que a gente não quer se submeter. Jesus, primeira coisa, ele escolhe discípulos. Ele fez uma seleção. João 15,16 diz o quê? Isso aqui é para entrar na cachola. 15,16. Olha lá. Não, pois não, como é que é? Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Ah, Dedê! E designei vocês para que vocês vades e deis fruto. Eu escolhi discípulo para dar fruto. Multidão eu dou pão e peixe. O problema é que tem discípulo que só quer pão e peixe. Quando manda ele trabalhar, ele não quer trabalhar. Ele quer só pão e peixe. Discípulo para isso aqui, ó. Eu designei vocês para vocês darem frutos. E o vosso fruto não tem que sair da igreja depois do impacto, não. Tem que permanecer. Tem que permanecer. O propósito, a fim de que tudo que você pedir, uma casa, um carro, um tênis, uma dentadura, em meu nome, o Pai vai te conceder. Mas você não dá fruto, o seu fruto não permanece, e você fica lá, me dá um carro, Jesus. É Bíblia, irmão. Hoje eu vi uma postagem interessante. Tem muito, eu achei demais, é do Madaleno, lá de um dos pastores do Carlito Paz. Ele postou, não lembro a frase toda, mas lembra quando aquela atriz foi comentar o Oscar, só que ela não tinha assistido o filme, aqui de Goiânia, a Glória Pires, ela comentou, foi comentar, aí ela comentou, mas ele perguntou, mas você assistiu o filme? Não. Você lembra disso? Quem lembra ano passado? Tem gente que não lê Bíblia e quer discutir discipulado comigo. É a Glória Pires, que não assistiu o filme e foi explicar o Oscar. Eu estou falando de Bíblia. Então, quando a gente senta e bate um papo. Primeiro modo, seleção. Segundo, treinamento. João 11:54. Ele pega aquele grupo, selecionou, Tadeu, ele pegou a galera e foi para o Tadeu. Agora, cadê o teu discípulo no Tadeu, gente boa? Choveu hoje, tudo bem, hoje, ninguém tem barco. Mas, gente, faz tempo que ele não vem. Vamos lá. De sorte que Jesus já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a região vizinha do deserto, e uma cidade chamada Efraim, e ali demorou com os seus discípulos, porque nessa região ele começou a treinar essa galera. Tadeu. Hoje nós postamos lá na nossa página do Face, o que é para você trazer no Tadel? Você e a sua célula. É o que diz o texto. Ele treinou, certo? Olha só, ele permaneceu com os discípulos. Lucas 8:10. Ele vai treinando e ele chega para os discípulos e fala assim: discípulos meus, a vocês é dado, olha só, o mistério do reino. Eu estou treinando você, porque isso aqui, irmão, olha para o teu irmão, fala para o teu irmão, Tadel não é para qualquer um.
Amém, gente? Ele falou, o que eu estou ensinando para vocês no Tadel, é mistério lá do céu. Ali, é dado a vocês o mistério do reino. Mas os outros, no domingo, eu falo por parábola. Para a multidão, eu falo por parábola. Para que vendo, eles não conseguem ver. E ouvindo, não entendam. Treinamento. Terceiro passo, presença. Qual é o primeiro passo? Escolha. Segundo, treinamento. Outro, presença. Mateus 28, 20. Ele assume e fica com o grupo. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com Jesus, eu estou com vocês. Eu estou com vocês na vigília, eu estou com vocês lá na célula, eu estou com vocês, eu estou com vocês, eu estou com vocês, eu estou com vocês, eu estou com vocês. Todos os dias. Vocês vão enjoar de mim. Todos os dias, até crescer cabelo no Antônio. Para sempre. No Weber. Para sempre. No Pastor Mar. No Zezé. Esse negócio está feio também. Novinho. Até crescer cabelo. Eu vou estar junto com vocês, amalgamado, ali, todo dia, discipulado. É isso. Hã? Terceiro aspecto. Primeiro, qual que é? Escolha. Segundo. Terceiro. Então vamos lá, eu escolhi meus discípulos. Eles vão comigo para o Tadel. Eu vou estar com eles na pizzaria. Aí o exemplo. Aí você tem a sua célula. Olha para mim, lindo. Lindo, olha para mim. Você vai ficar mais lindo ainda. Você tem a sua célula, mas você só sai com a turminha de lá. Vem cá vocês três, vem cá Josi. Aqui eu sou dessa célula. Olha eu nessa célula. Aí eu estou aqui. Eles são os meus discípulos. Aí eu fico cobrando eles. Só que na hora de comer a pizza, sobe aqui João, sobe aqui Mateus. Vem cá, eu só saio com esses daqui. Esse coisiquizique. Nigo. Eu digo, ai tu pediu. Vem cá aqui de mim também. Vai fazer meus discípulos é lá. Vocês não vão vir pro Tadel, não? O Diogo. Dá não, gente. Pode brigar, dá não. Presença. Parece que não tem isso aqui, né? Não, aqui não. Cansei, meu coração quase saiu. Pastora, coloca a mão no meu coração aqui. Ó, quase caiu o negócio aqui. Gente, deu negócio. Quarto ponto, consagração. Diga consagração. Mateus 11, 29. Aí entra a vigília, oração de manhã, jejum, prática do jejum, bababá, bum, e vamos. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Consagração, entrega total. Se aproximem de mim, se entreguem. Amém, gente? Você tem que fazer isso com seus discípulos. Quinto ponto, compartilhamento. João 15:15. Jesus chega para os discípulos, João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas chamo-vos de amigo, porque
tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer, eu compartilhei com vocês. Eu compartilho com vocês. Compartilhar na célula, você e seus discípulos. O seu MDA 3 lá na célula. Aí você deixa os caras que trabalham na célula para você, chupando o dedo, e sai com os bibibi. Sexto ponto. Demonstração através de exemplos. Ele não fica falando só com palavra. Quer ver orar? Vem aqui, 8 e pouco eu estou chegando aqui. Segunda-feira eu cheguei 7 e pouco. Ontem eu cheguei, hoje eu cheguei 8 e pouco para orar. Você quer ver orar? Vem cá, vem orar. É simples. Vem ver o meu exemplo. Fala para o seu irmão, é simples. Fala, vem ver o meu exemplo. Aí ele demonstrou através de exemplo. João 13, do 15. 15 e depois o 34. 15 e o 34. João 13, 15. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Pode caçar meu nome lá no mural, se eu não sou dizimista. Vai lá, depois do culto. Vai lá. O que eu fiz, faça. Vem na vigília. Eu estou aqui na vigília. Eu supervisionei célula semana passada. Eu não fiquei em casa. Tem dia que eu vou em 3 células. Eu saí daqui hoje 6 e pouco, fui tomar banho e voltei, estou aqui, fiquei aqui o dia todo hoje. Trabalhando o dia inteiro. Cheguei aqui quase 8 da manhã. Fui para o meu discipulado, voltei, fiquei, fui almoçar, voltei. E estou no pancadão aqui. Tuxe, tuxe, tuxe. Um novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu exemplo. Amém, gente? Demonstrou através de exemplos, de atitude. Aí junta, aí, a vez de vir, aí olha para mim, não acontece, é só preventivo esse sermão, amém? Mas aí ao invés de vir fazer, aí se une aqui e quer discutir. Será que vai dar certo? Eu não sei, olha. Vem. Tinha uma propaganda antigamente que da caixa, vem pra caixa você também. Vem. Vem no exemplo, mano. Caminha com a gente. Seu discípulo tem que caminhar com você. O que foi? João 14, 21. Exemplo. Olha lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Exemplo. Sétimo ponto do discipulado. Delegar tarefas. Delegar tarefas. Mateus 4,19. Olha lá. Olha lá. Delegar tarefas. Mateus, tira 4,19. Olha lá. Vinde após mim, e eu vou fazer vocês pescar gente. Eu vou dar uma tarefa. Vem para mim, faz tudo esses passos, e vocês vão pescar gente. Eu vou ensinar vocês a pescar gente. Tarefa delegada. Amém, gente? Amém. Líder de célula, você tem 3 MDAs lá.
Delega a função para essa. Eu não dei conta de fazer o meu relatório. Brother, tem 15 pessoas nessa célula, mano. Se a sua internet é lenta, monta um secretário que tem 4G, ué. Resolve. Delega a tarefa para o cara que tem um 4G, que tem um iPhone. Você fica com esse xing-ling aí, não vai dar jeito mesmo, não. Esse telefoninho xing-ling não tem pancada que vai. Aceita, pronto, vai. Deleite um xing-ling. Xing Wang. Para ele ler o que tinha, ele pegava um microscópio para ler as letras do Xing Wang dele. Hoje ele está com um celular bonito. Então, delegar funções na célula. 8º passo, acompanhamento. Isso é supervisão e avaliação. Vamos lá? Lucas 9, 10. Aí é para supervisor, porque tem supervisor que não sabe o que acontece na célula. O que aconteceu? Eu não sei. Quem morreu eu também não sei. Só quero chorar. Lucas 9:10. Quando os apóstolos voltaram, prestaram conta, contaram de tudo que havia feito. Isso é supervisão. E ele, levando-os consigo, retirou-se à parte a uma cidade chamada Betsaida. Eles voltam, Jesus manda eles irem. Mas quando eles voltou, vem prestar conta. Jô, senta na mesa aqui. Cadê o relatório? Cadê? Aí, se você ficar sem falar nada, Josi. Aí, gente, conta para mim o que vocês fizeram nessa semana. E supervisão. Está aqui, ó. Jesus fazia isso com a multidão, ele não fazia isso não. Com a multidão ele fala, Deus abençoe vocês, vai. Quem está doente aí, mais um. Vamos lá. Além disso, ele controlava as tarefas. Fala para o teu irmão, um supervisor controla as tarefas. Certo? Marcos 8:17. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes, por que arrazoais por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis, tendo o vosso coração endurecido. Ele está chamando a atenção. Jesus está falando, gente, vocês já não viram antes o que o meu pai já fez, quando a gente multiplicou pães, peixe, o milagre aconteceu, vocês estão duvidando ainda? Isso aqui o que é? Ele vai controlar se a tarefa eram bem feitas ou não. E ele vai falando. Por que vocês são duros de coração? Vocês já fizeram antes, o milagre já aconteceu. Quando eu mandei vocês de 2 em 2, os demônios obedeceram vocês, milagres aconteceram. Agora vocês estão aqui no barco, estão preocupados com comida. Gente, bora! Outro ponto importante, Jesus continuamente revisa o que ensina e chama atenção. Ele vai, ensina, faz tudo esse processo que eu estou falando. Mateus 17, verso 19. Ele admoestou, ele chamou atenção. Depois os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntou, por que não podemos expulsar o demônio? A gente chegou lá e aquele demônio, a gente orou, a gente jejuou, a gente fez um monte de coisa, a gente esperneou. Por que o demônio não saiu? Jesus falou, sabe o que Jesus falou? Vai lá, passa o próximo. Por causa que vocês não têm fé. Isso é demonstração, chamar atenção. Porque eles perguntaram, Jesus, na nossa supervisão, por que não dá certo?
Por quê? Aí Jesus admoestou, na supervisão, na prestação de conta, tem que ter admoestação. Está aqui, ó. Porque vocês não têm fé. Outro ponto. Além de admoestação, multiplicação. João 15:8. João 15:8. Ele fala isso. Nisto é glorificado meu Pai, que deis o quê? Que vocês multipliquem, aí sim vocês serão o quê? Meus discípulos. Jesus pega, chama eles e fala o seguinte: vem cá, Luiz, vem cá. O Pai só é glorificado, Luiz, se você der muito fruto. Aí você é meu discípulo. Eu não sei se uns aqui, acho que hoje vai abandonar o barco. Vamos lá, para terminar. Depois da multiplicação, o que ele faz? Mateus 11:29. Na formação de novos discípulos, ele usa esse método aqui, ó. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Aprendam de mim. Aprendam de mim. Ele estava ensinando no dia a dia como viver, como proceder, como perdoar, como amar. Aprendam de mim. Aprendam de mim. Na formação de discípulos, você tem que ensinar o teu discípulo. Fala para o teu irmão, ensinar o teu discípulo. E por último, Jesus foi o modelo, o padrão. Diga amém. Fala para o teu irmão, tu tem que ser o modelo para o teu discípulo. Agora a pergunta também, aonde está isso, pastor? Aonde que está isso? Não é verdade? Em tudo que eu te falei. Em tudo. Tem um livro que eu li há muito tempo atrás, Em Teus Passos, o que faria Jesus? Aí, baseado nesse livro, foi até feito uma época, uma pulseirinha. Em Teus Passos, o que faria Jesus? Todo mundo usou, ficou febre no Brasil, isso tem uns quase 20 anos atrás. Em Teus Passos, o que Jesus faria? O que Jesus faria? O que Jesus faria? E você andava com aquilo. Porque toda hora você estava lembrando, nessa hora você ia brigar com a mulher, o que Jesus faria? Então está aí os passos de você e o seu discípulo. Fala para o teu irmão, amém?